Ina. Então, eu sugiro para vocês procurarem peças quebradas. Eu tenho umas quebradas essa semana que vem. Se conseguir me programar, eu trago. Mostro aqui pela câmera. Embora. Legal para ver na vida real. Tá? Uma coisa legal de peça... Bom, não sei se vai dar tempo de visualizar isso, enfim. Mas uma coisa legal de ver peça quebrada é que você consegue calcular não, consegue compreender, tá? Devido ao que essa peça quebrou. Se for tração, se for torção. Certo? Principalmente se a peça for frágil, né? Porque peças frágeis rompem por tração, né? Rompe quando você puxa ela. E quando você tem um eixo frágil e você aplica uma sobrecarga de torção, ela quebra nesse padrão que chama de 45 graus, tá? Com uma hélice de 45 graus. Certo? Você tem um giz de escola, torce ele, pá, quebra qualquer material frágil, né? Torce até romper, você vai ver esse padrão de quebra a 45 graus. E isso é devido à torção em componentes frágeis. Tá? Bom, qual que é o problema, né? O que talvez o aluno sente dificuldade em dimensionar, em calcular a resistência de algum material? Qual que é a dificuldade? A dificuldade é essa daqui, ó. A gente tem bom, voltando um pouquinho. Quando a gente trabalha com tensão uniaxial, tá? Ou força sobre área, tá? Ou momento, pode ser também, funciona também. Ou como vocês fizeram lá de vaso de pressão, é fácil, tá? É fácil. Você tem o fator de segurança é a resistência dividido pela tensão. Strain dividido por stress. A gente usa S e sigma, já para os dois valores. Então é tranquilo, tá? Não tem galho, não tem esquema. Agora, quando a gente tem um estado de tensão multiaxial, tá? Multiaxial, a gente tem várias tensões. E aí, como comparar esse elemento complexo com um valor de bibliografia? Né? Com 200 megapascal. Pô, aqui eu tenho 100 que puxa, 200 que empurra, 30 no cisalhamento, né? E aí, como é que eu comparo? Então, isso, pessoal, eu quero que vocês entendam que isso é uma evolução, né? Que a gente que eu estou impondo aqui para vocês, talvez meio forçada, né? Mas é propositalmente. Porque lá no capítulo 3 a gente viu tensão, vocês calcularam a chave de roda, certo? Calcularam a chave de roda. E lá pelas tantas na chave de roda, vocês viram que ela tinha uma tração e um torque, e um cisalhamento. Essa tração vinha do momento fletor e o cisalhamento vinha do torque, do momento torsor. E aí, sei lá, eu vou chutar uns valores, tá? Esse aqui está em aço A36, tá? Seria 1020, mais ou menos. E ele tem um SY de 250 megapascal. Beleza? Aqui eu tenho, vou botar 100. E aqui eu vou botar 150. Então isso vocês já calcularam, já souberam calcular, né? Vocês já calcularam lá na chave de roda, certo? A tração e a torção. Agora, será que o aço A36 com essa resistência existe a essa aplicação? Então essa é a dúvida. Tá? Essa é a dúvida que a gente vai tentar responder estudando teorias de falha. Estudando teorias de falha. As teorias de falha sugerem métodos
para comparar estados de tensões multiaxiais com uma única resistência, baseada em hipóteses sobre qual aspecto do estado de tensão é crítico. Tá? São classificadas conforme o comportamento do material em análise. Ou seja, se for um aço A36 ou for um vergalhão, né, um ferro fundido fofo, GG50, se o T de 50, 500 megapascal mais ou menos. Tá? Frágil. E esse cara aqui é dúctil. Tá? Então, o aço baixo carbono e o ferro fundido vão usar teorias diferentes. Vou usar uma teoria para o aço dúctil e uma teoria diferente para o aço frágil. Então, o critério de falha vai depender do comportamento do material. Professor, quando que um aço deixa de ser frágil e passa a ser dúctil? Calma, já a gente vai ver algumas noções, tá? Algumas noções. Mas isso é difícil de determinar. Isso é difícil de determinar. Isso é você que tem que imputar no problema. Isso é você que imputa no problema. Bom, eu vou explicar um pouco diferente do que está aqui. A primeira teoria de falha é chamada de Rankine. Rankine. Foi o nome do cara que descobriu essa teoria. Ele diz que se, certo? A maior tensão for menor do que o SY, resiste. Tá? Ele resiste. Se a maior tensão for menor do que o SY, ele resiste. Sim, mas essa tensão é em newtons, né, professor? É em megapascal. Megapascal. Tudo megapascal. Newtons é força, né? Tensão é megapascal. Ou pascal, ou tem as de Libra lá, né? KSI. Mas quilograma newton também é uma... Quilograma é tensão também, né? Você tem quilograma força por milímetro quadrado. Tipo, o GG50 é 50 kg força por milímetro quadrado de resistência. É também tensão. Mas no SI a gente usa sempre megapascal, né? E assim, até engenheiro civil já está usando megapascal, então não tem por que a gente não usar. Porque até engenheiro civil não é desprezando a classe. Mas engenheiro civil trabalha muito com quilograma, força, tonelada, força. Né? Principalmente o pessoal mais antigo aí. Né? E hoje você vai comprar qualquer concreto, você compra em megapascal, né? FCK, acho que é FCK 25. FCK, né? 25 megapascal é a resistência do concreto lá, né? A compressão. 25 megapascal de resistência de compressão. Então, assim, a SI é megapascal. Aqui no curso eu falo sempre, nessa cadeira, né? O processo é diferente. Mas nessa cadeira é sempre megapascal. Mas tensão é sempre força sobre área, né? Tensão não é Newton. Newton é força. Né? Newton
Eu teria que pegar essa tensão e multiplicar por uma área para ter Newton. Enfim. Tá? Então, esse é o critério de Rankine. Então, ele pegaria 150, compararia. Porém, esse critério para materiais dúcteis e frágeis também, né? Ele começou a apresentar falhas. Começou a apresentar falhas. Né? E, mesmo quando a tensão era menor, ele falhava. Tá? E aí vem um cara chamado de Tresca. Tá? Que era austríaco, se eu não estou enganado. Tipo, isso aqui é antigo. Tá? Isso aqui é antigo. Isso aqui é 1700 e bolinha. Esse Tresca é 1820, eu acho que é. Tá? E aí o Tresca disse assim, ó, o material falha por cisalhamento. O material falha por cisalhamento. Tá? Eu não sei, a gente estudou círculo de Mohr? Não ainda, né? Não foi estudado essa turma. Mas eu vou explicar mais para frente para não explicar duas vezes. Isso, então agora chegou essa hora. Agora chegou a vez. Eu não queria explicar hoje, porque hoje já é 9h43. Vocês estão tudo cansados já falei um monte de conteúdo. Eu queria deixar esse ciclo de Mohr para um dia que vocês estivessem mais frescos, assim, né? Não no sentido de espírito fresco, mas sim de mente, né? De informação. Hoje tem muita informação na aula de hoje. Eu queria aproveitar um tempo que vocês tivessem com menos informação. Então, eu vou parar por aqui, né? Tresca falha por cisalhamento. E isso aqui foi muito utilizado por muito tempo. Tá? Até que vem o von Mises, tá? Que era alemão, se eu não estou enganado. Esse aqui é recente, tá? 1910, por aí. Mais ou menos. Nem ideia, tá? Mais ou menos. 1910. E aí o von Mises, ele disse assim, ó, que o material falha porque esse Tresca ele serve bem, tá? Ele funciona, mas ele é conservativo. Conservativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pessoal dimensionava por Tresca, tá? Ou assim, o pessoal errava no dimensionamento por Tresca e mesmo assim ele resistia. Tá? Ele gastava, o dimensionamento por Tresca, ele é conservativo, ele é ele considera mais material, tá? Mais material. Ele dá um coeficiente de segurança maior. Tá? Mas uma precisão menor. Precisão menor. Então, hoje em dia, a gente precisa de precisão, né? Para mim fazer uma redução de custo, para mim fazer uma análise, né? De um material específico e tal, eu preciso como é que eu vou dizer? Eu preciso ter esse material bem dimensionado. Tá? E ter uma teoria conservativa nem sempre é legal. Tá? Ele sempre vai me dar mais material do que realmente eu preciso. Tá? Realmente eu preciso. Então, von Mises, ele disse assim, ó, o Tresca funciona, o material falha, o processamento está certo, mas não só isso. Ele falha pela energia de distorção. Energia de distorção. Então, eu vou perder um pouquinho do finalzinho dessa aula de hoje, falando um pouquinho do von Mises, que é o que a gente mais vai utilizar. Tá? Eu vou explicar um pouquinho o que é essa energia de distorção. Tá?
E aí, aula que vem, a gente vai só calcular ela. Vamos dar para calcular hoje também. E esses dois caras aqui eu vou deixar quando a gente falar de círculo de Mohr. Porque quando eu for trabalhar com material frágil, eu preciso conhecer o círculo de Mohr também. Então, enfim. Tá. O que é essa energia de distorção? Que o Mises começou ele definiu, né? Definiu. Bom, ele começou a observar, assim como no nosso exemplo aqui, tá? Eu vou pegar até um pouquinho mais complexo o caso aqui. Ele começou a observar que para um estado de tensões, vou botar só três tensões principais aqui, tá? Só as normais. Então, aqui está sendo comprimido, aqui está sendo tracionado, aqui está sendo tracionado. Esse corpo aqui, ele pode ser decomposto. Essas tensões, esse conjunto de tensões, pode ser decomposto em duas partes. Eu vou desenhar fora de escala, mas a ideia é ser mesma peça. Uma parte seria uma pressão média, uma tensão média, sigma médio, chamado de hidrostático. Hidrostático é aquela coisa, é que nem o anel lá da véia do Titanic, que ela jogou no fundo do mar, né? Hidrostático é quando um componente está submetido à mesma pressão em todos os lados. Isso seria uma pressão hidrostática. Então, embora lá no fundo do mar a pressão seja absurda, seja muito alta, né? Se você jogar um componente lá embaixo, essa pressão não vai amassar esse componente, porque ela vai fazer força num sentido e vai fazer força no outro sentido e vai fazer força no sentido, fazer força no sentido. Tá? Então, o teu material vai ficar comprimido, mas com uma tensão hidrostática igual em todos os sentidos. Então, esse estado de tensão complexo ele pode ser separado em uma parte hidrostática e uma parte para dentro, para fora, para fora, para fora, para fora. E uma parte complexa, né? Você vai ter sigma 1, é bem isso, mas tudo bem. A gente chama de S1, S2, S3. S12, S13, S23. Isso que a gente vai ver a aula que vem, tá? Fiquem tranquilos. Mais ou menos isso aqui. E essa aqui ele chamou de tensão hidrostática e tensão desviatória. Essa tensão hidrostática, ela vai deformar o volume. Aumenta ou reduz o volume. E essa tensão desviatória, volume igual a constante. Tá? E você tem distorção. Então, é basicamente isso aqui que ele fez. Ele calculou qual o estado de energia, da tensão desviatória e comparou o estado de energia da tensão desviatória com o estado de energia do quê? Do ensaio de tração.
qual que é o estado de energia do meu componente e qual que é o estado de energia da tensão desviatória do ensaio de tração. E ele diz assim, ó, falha quando a energia de distorção desse corpo superar a energia de distorção do ensaio de tração. Tá? E essa conta, ela é calculada uma chamada tensão equivalente de von Mises. Certo? Tensão equivalente de von Mises. Que a equação está aqui assim, ó. Para frente, seria essa daqui, ó, 5,14, tá? Eu vou botar qual aqui, para vocês terem uma noção, seria essa aqui, ó, 5,12, tá? Embora depois a gente vai simplificar um pouco mais aí para 5,15, mas tudo bem. Raiz quadrada sobre 2, o quê? Tensão 1 menos tensão 2 ao quadrado, mais tensão 2 menos tensão 3 ao quadrado, mais tensão 1 menos tensão 3 ao quadrado. Mais ou menos isso aí. Porque, olha, ele pega, né, sendo que aqui eu tenho tensão 1, tensão 2, tensão 3. Ele pega as diferenças de tensão, porque ele está interessado na tensão desviatória. Não aquela que aumenta ou diminui o volume, mas sim naquela que distorce o corpo. Ele diz que é só essa parte que distorce o corpo que faz o componente falhar. Em teoria, segundo von Mises, vamos fazer assim, se você tiver 3.000 megapascal ou 30.000 megapascal em todas as faces do cubo, ele não escoaria, ele não falharia, segundo a teoria de von Mises. Mas se você tiver uma tensão suficiente que rompa, né, que essa tensão equivalente aqui dê superior ao ensaio de tração, aí você vai falhar. E aí fica fácil também, né? Depois que você calcula a tensão equivalente de von Mises, o teu coeficiente de segurança vai ser o S sobre a tensão equivalente de von Mises. O SY, a tensão equivalente de von Mises. Tá? Quem vai assistir a semana acadêmica, eu falei no início da aula, vou falar de novo agora no recado final, tem mais 5 minutos de aula. Semana que vem tem semana acadêmica, tá? Então, vocês têm que assistir a uma palestra na terça-feira, certo? Eu vi que tem uma de simulação, eu mandei a programação lá para vocês pelo grupo do WhatsApp, tem uma de simulação, tem que entrar lá pelo Moodle para acessar, enfim, dar uma estudada nisso aí. E ele vai falar, talvez, ele vai falar de tensão, tal, talvez apareça lá um corpo simulado, uma tensão de von Mises. Tá? Então, você já sabe que essa tensão de von Mises é da teoria de von Mises, e vocês podem comparar ela direto com a tensão de escoamento do material. Cadê aqui? Sumiu? Para materiais dúcteis. Para materiais dúcteis. Se vocês quiserem fazer uma pergunta para o cara lá, para parecer inteligente, né? O cara pode matar vocês, mas tudo bem, né? Vocês podem perguntar. Se eu for analisar um material frágil, eu posso utilizar a teoria de von Mises? Tá? Ou vocês têm alguma teoria de falha para material frágil? Para análise linear elástica de material frágil? Isso é uma pergunta que você vai parecer inteligente. Você faz uma cara de filósofo e faz essa pergunta. Vocês possuem alguma teoria de falha adequada para materiais frágeis? Ô, professor. Oi. Eu não tô achando o coeficiente de segurança real do material que eu encontrei. Não sei se ele tá com algum outro nome nessas tabelas da internet. Não, na verdade, impacto? Não, na verdade, o coeficiente de segurança não vai estar na tabela da internet. Tu vai ter o SY na tabela da internet.
Tá, que vai ser Define o que vai usar pra calcular. O coeficiente de segurança é ou por norma ou algum técnica, prática. Isto. Ah, bom. Tá. Então eu tava viajando. Aí, uma dúvida, professor, já aproveitando, nas camisas lá do coisa, calculando a camisa, a norma eu não achei, não encontrei a norma específica que definisse o coeficiente de segurança. Não, mas Ou uso de vasopressão? eu disse de usar 1.8, né? 1.8? Tá, Isto, perfeito. indicado do problema. Mas poderia usar de vaso de pressão sem problema nenhum. Assim, para aços, é que depende da aplicação, enfim. Sei lá, vou dizer porcaria. Mas se você tem cargas críticas, né, elevador, ponto rolante, por aí vai, você trabalha com 7. É um número cabalístico. Tá? O mínimo do mínimo do mínimo se trabalha com 1,15. Também é outro número cabalístico. É o mínimo do mínimo do mínimo. 1,15. Se você tem carga dinâmica, né, uma carga que você aplica repentinamente, ou se essa carga fica balançando como se fosse uma lança de guindaste, a gente utiliza o coeficiente de segurança 2. Tá? Então, existem algumas regrinhas mais ou menos assim, né? Carga crítica de segurança, 7 para cima. Carga dinâmica, 2 ou mais. 2 ou mais. Se é carga linear elástica, você aplica ela bem lentamente, é quase linear, né? Linear, quase estática. Aplica a carga bem lentamente no teu componente, tá? Tira a carga bem lentamente do teu componente. Aí você pode trabalhar com até 1.15. Não são indicados coeficientes menores do que 1.15. Tá? Por que 15? Porque 1.15 é certeza de fornecimento do teu material. Você nunca sabe se o teu material está sendo fornecido na norma que eles indicam que está sendo fornecida. Tá? Ainda mais se for um 1020, 1045, da série SAI, né? Da série ANSI. Porque o 1020, 1045 não diz... o fornecedor de aço 1020 não precisa garantir a resistência. Olha só que não é. O fornecedor de aço 1020 não precisa garantir a resistência. Ele tem que garantir a composição química. Tá? Tem que garantir a composição química. Tem que ter o 0,2% de carbono. Mas se vai resistir 100, se vai resistir 200, se vai resistir 5.000, ele não precisa garantir. Tá? Então, a gente trabalha com outras normas, por exemplo, a norma do A36, que garante a resistência. Um aço 1020 resiste, é melhor ou pior do que o A36? Pode ser melhor, mas pode ser pior. Você não sabe o que ele está te fornecendo. Então, enfim, tem que ter esse cuidado. Acho que tive essa discussão em outra turma também, né? Por que se utiliza normas, né? Por que tem tanta norma? A norma ST, norma ASTM, A36, A131. Por que tudo isso? Por que não se usa uma só? Né? Por questões econômicas. Né? Por questões econômicas. Para a usina é bem mais confortável fornecer um 1010 e garantir a composição química, né? Que eles garantem direto do forno, do que se comprometer, né? Quando você pede um aço de responsabilidade, né? Por mais que seja o A36, que é uma responsabilidade baixa, a usina tem que se comprometer que o material dela vai resistir àquela carga. Vai resistir àquela carga. Agora, se você comprar um 1045, pode resistir, mas se não resistir, não é problema da usina. Essa que é a lógica. Não existem variáveis metalográficas na especificação do material. Então, o coeficiente de segurança é mais ou menos isso. Eu não sei, Eduardo, era o Eduardo que estava falando, né? Tu lembra do coeficiente de vasopressão, mas é em torno de 1.3, 1.5, né? Deve ser alguma coisa perto por aí.
Não, isso eu tinha me passado, eu tava olhando, em vez de olhar no exercício, eu tava procurando norma para ver a coisa de botar bem especificado ali, É, por bobeira. é. E quem que tava procurando ali era Era eu. Não, mas eu tava viajando. Eu te mandei uma foto ali. Eu acho que era, o exercício era só aquilo e eu tava tentando fazer mais do que precisava. Ah, isso é normal. O engenheiro sempre quer agregar valor no seu trabalho, né? Sempre faz um pouco mais do que precisa. E ganha menos do que merece. Ó, ISE 1095 recozida, você escolheu, né? SY 380 megapascal. Isso aí. Então, o teu coeficiente de segurança vai ser 380 dividido por 1,8. Eu vi que tu fez aqui, ó. Tá? E aí deu 211, e essa tensão seria a tensão admissível. Então, você pode admitir tensões até esse valor, né? Do SY dividido, dividido pelo coeficiente de segurança. Mais alguma coisa, pessoal? Ou encerramos por hoje? Isso aí, Professor, professor. Valeu. eu só queria pedir uma atençãozinha, posta os rascunhos de aula ali Sim, já vou. e os vídeos quanto antes, professor, porque eu assisti só metade da aula mais ou menos aqui. Tá muita instabilidade para mim aqui. Tá. Não, amanhã eu fico comprometido. Amanhã eu vou postar. Amanhã até o final do dia, tá? Porque eu faço durante o dia e consigo usar a internet do pessoal. Ué, tirou tudo aqui pra mim. Amanhã até o final do dia eu posto os da semana passada e os de hoje, sem falta. Tá legal. Obrigado, professor. Certo? Vamos aqui. Fotos. Hoje.